Posso tomar a palavra, Rui? José António, faz favor. Obrigado, então. É um prazer também para mim voltar às sessões presenciais na Unicep, não é? Depois deste período tão longo e tão doloroso, não é? Ainda hoje ou ontem dizia no Facebook que a Unicep é capaz de ser neste momento a melhor livraria generalista que temos na cidade do Porto, e acho que sem desprimor por outras, nomeadamente outras mais especializadas, ou em poesia, ou em teatro, ou até em edições mais marginais, mas realmente este espaço da Unicep, com a oferta que tem, com estes espaços de apresentação de livros, de exposição, de música, eu acho que temos que apostar nesta livraria, temos que valorizar muito a circunstância de a termos na cidade do Porto, sobretudo depois de tantas livrarias, não é, terem fechado no país e terem também fechado, infelizmente, na nossa cidade. Em relação ao livro da Rita Cruz, que eu tenho o gosto de conhecer aqui, de apresentar, eu gostava de dizer que só pude fazer uma leitura do livro. Uma série de episódios da minha vida pessoal que me impediram de dedicar toda a atenção que eu gostaria ao romance da Rita, que merece essa atenção, e portanto esta minha leitura é, por assim dizer, uma leitura à vol d'oiseau, não é? Portanto é uma leitura um pouco superficial, até porque à medida que vamos chegando, portanto, ao final deste livro, nós apercebemos-nos de que ele tem várias camadas, digamos assim, de problematização e de sentido, e que cada uma dessas camadas, no fundo também cada uma das histórias que ele contém, porque ele contém uma grande história, mas depois, quer dizer, dentro dessas histórias, como eu direi daqui a pouco, há outras pequenas grandes histórias, não é? Que têm um valor intrínseco, não é? Que cada uma delas vale por si, e portanto tudo isto que eu estou a dizer para significar que é um livro rico, e é um livro que eu acho que merece duas ou três leituras, não é? E uma outra coisa que eu direi também daqui a pouco, quando começar a ler este texto, outra coisa que eu achei muito atraente neste livro, muito cativante, não é? Foi o facto de, a dada altura, eu estar a imaginar que este livro dava um filme. Quer dizer, dava uma série, não é? Nós agora estamos a ver a série das Doce, não é? Na televisão, que merece atenção. Creio que é da realizadora que realizou a Senu, um filme. E é um filme que merece atenção, esse das Doce. Mas, enfim, talvez nós, no nosso serviço público de televisão, merecêssemos também filmes, por exemplo, sobre a história portuguesa contemporânea, a história do Portugal contemporâneo, não é? Com todas as suas vicissitudes, não é? Como esta que o livro da Rita Cruz apresenta. Portanto, estudava realmente um filme, um folhetim, não é? E acho que seria seguido com muito agrado, até porque o livro é muito cinematográfico e tem muitas personagens, não é? É um livro com muitas personagens e com várias gerações, não é?
com várias gerações e, portanto, também dá um filme tipo, enfim, saga familiar, etc. Bom, mas já estou a perder-me, portanto, eu vou, mas é ler o texto que escrevi e até porque, se calhar, depois queremos ouvir a Rita e talvez até alguma leitura que ela queira fazer de algum fragmento do livro, alguma passagem do livro. Portanto, eu até pus um título à última hora no meu texto que é Porque vale a pena a longa viagem da leitura. Porque vale a pena a longa viagem da leitura. No País do Silêncio, de Rita Cruz. Bom, o romance No País do Silêncio, edição da Página a Página, dá-nos a conhecer Rita Cruz, que, tanto quanto eu sei, é contista e é uma autora estreante na narrativa ficcional de fôlego, ou seja, no romance, e que, claramente, isso vê-se logo desde as primeiras páginas, possui talento de novelista, sabendo ser uma intrincada ficção romanesca ancorada na história contemporânea, basicamente a segunda metade do século XX, e sendo capaz, enfim, até ao fim do terceiro quartel do século XX, não é? E sendo capaz de construir personagens psicológica e socialmente verosímeis. Escreve numa prosa fluente que se lê com agrado e que apresenta passos de assinalável beleza. Sabe, por outro lado, agarrar o leitor. Há uma expressão que os meus amigos galegos usam, que eu acho que se aplica aqui, que significa isto que eu acabo de dizer, justamente, que é atrapar el lector, não é? Portanto, este livro tem essa virtude, sabe agarrar o leitor, quer pelo modo como gere as tensões da ação, que são muitas, e como gere a estrutura discursiva, a estrutura do livro. Este livro começa como, enfim, os professores de literatura costumam ensinar aos seus alunos, começa in media res, isto é, começa no início da década de 60, indo mais à frente no texto, a um tempo que é anterior, não é? Um tempo da ação, aquilo que nós costumamos chamar um tempo diegético anterior, não é? Portanto, começa, por assim dizer, pelo meio, não é? E depois temos a oportunidade de recuperar o início mais adiante. Quer ainda agarrar o leitor, quer ainda pela presença de episódios marcantes, episódios que são prenhes de dramaticidade. Portanto, há aqui um sem número de episódios que são muito cheios de tensão dramática, não é? E estes episódios vão pontuando, portanto, a espaços o fio narrativo. Com quase toda a história contada na terceira pessoa, para o tempo de 1973 a 1975, em que um narrador de primeira pessoa, que é o filho de Sullivan, na minha pressa, que é o filho de Madalena e de Luís, não sei se esse não é, mas a Rita corrigiu-me, em que um narrador de primeira pessoa nos surpreende gerindo bem o jogo das focalizações, daquilo que nós chamamos as focalizações, não é? Sobretudo a omnisciente e a interna, portanto, ora vemos, enfim, pelos olhos deste narrador, que aparenta ser um narrador de terceira pessoa, ora vemos pelos olhos dos olhos da personagem, por exemplo, quando Sílvia se olha no espelho e reflete, medita e não sei o quê, então aí nós entramos no seu mundo interior, não é? O romance de Rita Cruz traça um retrato muito vivo do Portugal dos anos 60 e 70 do século XX, mas recua até 1948 e à campanha presidencial de Norton de Matos para nos contar principalmente a história de Sílvia, de Eduardo e de outras personagens bem moldadas e credíveis. Algumas destas personagens são aquilo que nós chamamos de personagens modeladas, não é?
quer dizer, são personagens, no caso dos protagonistas, são personagens que vão mudando à medida que o enredo vai avançando. Vão mudando do ponto de vista psicológico, não é? Convém, no entanto, notar que o romance retrata diversas gerações e tempos. A ação chega até 1975, bem como diferentes estratos sociais, com destaque para a pequena média burguesia urbana e para uma média alta burguesia, por vezes de raízes vagamente aristocráticas, mas sem esquecer figuras femininas de algum relevo até simbólico, oriundas das classes, enfim, das classes mais baixas, não é? Das classes populares, que é o caso de Rosalina, de Conceição, ou mesmo de uma personagem que surge já quase no final do livro e que é Amélia. A diversidade dos espaços físicos, e que espaços físicos são esses? São Arabescos, que é uma imaginária vila na Beira, não é? A cidade do Porto, Lisboa, o Algarve até, no episódio de uma greve operária, e também Londres. Bem como a diversidade de meios socioeconómicos. Isto, do meu ponto de vista, neste romance, constituem traços a valorizar e, do ponto de vista da aproximação à história com H grande, as quase 3 décadas da ditadura que são abordadas são, do meu ponto de vista, recriadas de um modo convincente. Não é? Bom, estas características permitem, assim, ao leitor uma enriquecedora viagem no tempo e uma reflexão pertinente sobre a sociedade portuguesa na época do fascismo, contemplando contextos diversos. Por exemplo, o núcleo familiar, diferentes tipos de família, e a escola, a ação política da oposição democrática e a repressão por parte do regime, nomeadamente da PIDE, a luta dos militantes comunistas na clandestinidade, a relação com observadores antifascistas estrangeiros, a infância, a juventude e a idade adulta, a grande cidade e a província, a condição da mulher, que é um dos temas mais importantes, e a esfera dos costumes, o espaço da intimidade e o espaço social, entre outros aspectos. O livro, como eu disse no início, é muito cinematográfico. O tónus novelesco é forte. Há muita peripécia, há muita personagem, não é? Sente-se por vezes que certas histórias, como, por exemplo, a do António Filho, do António Pai, de Rosalina, a mãe assassinada, do padre de Arabescos, que é assim uma figura quase crística que aparece no romance e que o marca, e finalmente do trágico Arthur. Esta história sozinha dá uma novela, ou dá um romance, ou dá uma novela, não é? Ou ainda, por exemplo, uma história muito mais curta, que eu apreciei particularmente, que é a história, muito curta, apenas umas páginas, que é a história da fotografia a Melito, no Algarve, durante uma luta operária, em que depois há uma cena de repressão policial. Essa história é muito bonita, do meu ponto de vista está muitíssimo bem contada, é uma espécie de um conto dentro do romance, não é? Ou já agora, as bem descritas, eu acho que estão bem descritas, porque já li diversas cenas ficcionais e diversas cenas não ficcionais da tortura na PIDE, não é? Da tortura nos calabouços da PIDE. E, portanto, quem já leu isso, como eu li, em romances e em contos e em por exemplo, os Contos Vermelhos do Sr. Pereira Gomes, apenas para dar um exemplo, não é? Mas também, evidentemente, em livros de história, não é? História sobre o
PCP, sobre os militantes do PCP na clandestinidade. Quem leu isso tudo, como também a Rita provavelmente leu, algumas dessas coisas, não é? Percebe que estas cenas de tortura na PIDE estão bem descritas, estão bem dadas. E as cenas nos curros, entre aspas, e nas celas do Aljube, talvez já tenham tido a oportunidade também de visitar, quase poderiam também ganhar autonomia no contexto da ação principal, porque pelo meio surgem personagens como, por exemplo, militantes comunistas da aldeia do Colso, não é? Na sequência das eleições da fraude eleitoral de 1958, não é? De Humberto Delgado. Na sequência disso e das lutas pelo aumento da Praça de Jorna e das greves, enfim, dos combates que houve no Colso por parte dos camponeses do Colso. Portanto, essa comunidade, por assim dizer, não é esquecida no romance da Rita Cruz e, portanto, e alguns deles surgem como personagens, nomeadamente surgem como personagens do romance. Também podiam, em suma, ganhar uma autonomia própria. Devo acrescentar que, quando se chega ao final deste livro, todos os fios narrativos que pareciam ter ficado soltos se ligam, enfim, a outros, entretanto desfiados, e tudo faz sentido. Em suma, é uma ficção realista, com múltiplos ingredientes suscetíveis de cativar diferentes categorias de leitoras e leitores. Que essa é outra das virtudes deste romance, do meu ponto de vista. É que ele pode interessar, enfim, estou convencido que vai interessar todas as pessoas que estão nesta sala e todas as outras que não estão e que o irão ler, e vai interessar eventualmente por razões diferentes, é isso que eu quero dizer. Uns mais jovens por umas razões, outros mais velhos por outras, uns porque viveram eventos como os que são aqui ficcionalmente recriados, uns por umas razões, uns porque são homens, outros porque são mulheres, uns porque são mais velhos, outros porque são mais jovens. Portanto, este romance tem esta grande virtude, não é? Vai satisfazer, do meu ponto de vista, muitas categorias de leitores. Leitores e leitoras. E perante um romance com tais características, os olhares também podem ser múltiplos. E cada leitor encontra motivos, porventura, diferentes dos do outro, para se sentir atraído pelo universo narrativo. Eu vou alinhar apenas alguns aspectos, são aspectos sobretudo temáticos, que eu acho de grande interesse para mim no livro da Rita Cruz. E claro que ao dizer estes aspectos estou aqui a ignorar outros aspectos técnicos e formais, não é? Que eu deveria talvez apontar também, mas que tornariam esta apresentação também interminável. Mas, por exemplo, a questão da evolução da condição da mulher portuguesa ao longo dos anos 50 a 70 do século XX, e refiro-me aqui a mulheres oriundas de diferentes estratos socioeconómicos, por exemplo, a camponesa, a burguesa. Isto é um aspecto especialmente interessante neste romance. As imagens fortes da violência doméstica, de género e dos maus tratos infantis num Portugal rural, iletrado e atrasado, oprimido pelo regime fascista. Os traços e consequências de uma educação machista. O contraste das condições de vida das classes mais desfavorecidas com as da média alta burguesia. As representações da pobreza infantil e não só, bem como da exploração do trabalho infantil. Tudo isto cabe neste romance. Este romance tem a ambição de que nele caiba o mundo.
É próprio dos romancistas, não é? Começar pelo Proust, não é? A acabar no Joyce, passando por todos os outros. Enfim, a imagem que nos é dada de um certo Portugal rural, beirão, retrógrado nos costumes, pobre e distante dos grandes centros urbanos, numa determinada época histórica. O enamoramento e o despertar para uma sexualidade adulta numa sociedade patriarcal inquinada de tabus morais. Portugal não apenas como o ordeiro, a palavra é da autora, como o ordeiro país do silêncio, a expressão também é da autora salazarista, aqui o título do romance alude, mas também como o país dos favores e dos favorecimentos. Que persiste, não é? A sociedade da fachada, entre aspas, e de exteriorização das conveniências, que era a portuguesa, em especial em meios culturalmente mais atrasados. As referências à imigração para a França e às suas causas sociais, económicas e políticas. Depois, esta parte é, digamos, parte de leão. Os relances da história da oposição ao salazarismo, com destaque para a candidatura presidencial de Norton Matos às presidenciais de 49 e a ação do MUD, para a candidatura de Humberto Delgado às de 58, para a repressão policial fascista das lutas operárias, para a morte e assassinato de Militão Ribeiro em 1950 e a clandestinidade comunista, para os presos comunistas da aldeia do Coço, na sequência da fraude eleitoral de 1958, para a ação criminosa da PIDE, a tortura e o afastamento dos democratas do exercício de funções públicas, para o movimento estudantil de oposição ao fascismo, em 1962, sobretudo em Lisboa, passagem onde o narrador, portanto, transforma em personagens figuras que todos nós conhecemos, Jorge Sampaio, Eurico de Figueiredo, e outras personagens, incluindo a jornada heroica do 1º de maio de 1962, não é? Também está na origem de vários textos literários, nomeadamente de um conto de Urbano Tavares Rodrigues. E, finalmente, destaque também para o combate dos militantes comunistas à ditadura, principalmente durante os anos 60 e 70. O que é interessante, não é? O que é interessante para quem estuda a história, como alguns de nós aqui estudam, não é? A história do movimento operário e do movimento comunista, não é? Porque, enfim, na história da oposição ao fascismo em Portugal, é dito por alguns que a partir do início dos anos 60 as coisas na oposição ao fascismo mudam um bocado, não é? Mudam um bocado e à medida que vamos caminhando ao longo dessa década vão mudando mais por efeito, enfim, ver se eu utilizo as palavras certas, por efeito do grande cisma, não é? Entre a União Soviética e a China de Mao Tse-tung e a Albânia por um lado, e por outro lado, na sequência disso, o aparecimento dos movimentos maoístas, não é? Na esquerda, na extrema esquerda portuguesa, não é? Que dão origem, portanto, ao aparecimento daquelas organizações, a cisão do PCP, a saída de Francisco Martins Rodrigues, etc., e depois a criação da OCMLP, enfim, essa a história, portanto, do esquerdismo em Portugal. E há muito a tendência na historiografia atual, hoje, noto eu,
para começar, por vezes, a desvalorizar o papel que o PCP desempenhou na oposição ao fascismo a partir da década de 60. Por causa, digamos, da alegada força, não é? Desses movimentos, não é? Pacheco Pereira, por exemplo, não sabemos que é um ilustre historiador e comentador político, enfim, é uma das pessoas que defendem muito essa posição. Eu acho que este livro resgata um pouco essa história do que foi efetivamente a continuação da luta antifascista do PCP e o aprofundamento dessa luta a partir dos anos 60 e 70, incluindo a sua influência no movimento estudantil de resistência à ditadura, não é? Quer durante a crise de 1962, quer mais tarde em Coimbra, durante a crise de 1969. Bom, mas isto era apenas um parênteses. Mas foi uma das coisas que a mim me agradou ler também neste livro. Outra coisa interessante é a conquista da consciência plena da necessidade de combater o fascismo por parte de certas franjas da pequena média burguesia urbana, a que pertence, por exemplo, a personagem de Eduardo, e o papel histórico desta classe, não é? Em especial a partir dos anos 60. Os efeitos traumáticos da guerra colonial e as suas trágicas consequências, que é uma questão abordada já no terço final do romance, quando todos os fios se ligam e até num episódio, digamos assim, surpreendente de que não se estava à espera. E, por fim, a Alvorada de Abril, a conquista da liberdade, o regresso dos exilados políticos e a recomposição de algumas vidas até aí destroçadas. Quase a terminar, eu direi ainda que, por vezes, deparamos no romance de Rita Cruz com momentos de prosa que são especialmente conseguidos, onde sobressai um trabalho sobre a linguagem que não nos deixa indiferentes, em especial no plano imagístico. Trabalho esse que confere a tais passagens uma expressividade poética digna de nota. Eu ia, à medida que ia lendo, ia sublinhando algumas dessas passagens. Depois eram tantas que deixei de sublinhar, mas não me importava de ler aqui algumas, como, por exemplo, algo no António, tamanho, modos ou olhar, revelava um namoro com a malvadez que se pressentia antes de se explicar. Ou então, falou sem se voltar, as frases amarelecidas de velhas. A ira ficara-lhe presa por um fio. Isto são fragmentos, tá? Estão em diferentes páginas ao longo do livro. Os gritos caíam-lhe na cara antes de se espalharem em volta. Vestia com uma elegância que não se aprendia, ou se nascia a saber-se, ou nunca se lá chegava. Isto é engraçado. Um coração... É engraçado, enfim, eu também acho isto. Um coração escavado definha a razão. Página 95. Às vezes, um sentimento conhecido roçava-lhe os pés, subia pernas acima e ficava a descansar ao colo, como o gato à espera de afago. A universidade fugia à santa trindade da vida feminina: esposo, casa e filhos. A forma como o sol se metia Tejo adentro, se enfiava nas grandes avenidas mesmo no inverno e acordava na casa dela todos os dias na figura de Dona Adelina. A tristeza bravia do primeiro desgosto de amor. Tinha perfume de especiarias no corpo e sensualidade na berma do corpo. O seu país, rebanho de pobres cordeiros tratados a cajadadas, garantia-lhe pão e glória. O imenso olhar azul onde ela nunca aprendera a nadar sem perder o pé.
E depois, já na página 324, as palavras são fraco espelho da realidade. E Madalena sabia-o, como é raro um jovem saber. Eu também o sei. Ao acabar de fazer esta apresentação, como as minhas palavras são um fraco espelho da realidade. Mas quero concluir só com uma frase, e essa realidade é o livro da Rita. E essa frase é que este é de facto um romance que eu acho que interpela o leitor, acho que o convida a pensar, o que é muito importante nos dias de hoje, e convida-o a conhecer o passado ou a revisitar o passado. É um livro que emociona e que comove, que estimula o sentido crítico e que, em suma, vale a pena ler e vale a pena partilhar com pessoas que, enfim, não possam assistir a estas sessões de apresentação de No País do Silêncio, nomeadamente com jovens, não é? Enfim, para saberem o que foi Portugal, pelo menos Portugal entre 1948 e 49 e 1974 e 75. E com isto termino.